Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Oliveira, tenho 36 anos, sou casada e mamãe de primeira viagem. Eu vou deixar para vocês um pouquinho do vídeo de como eu descobri a gravidez, né, do exame que eu fiz em casa, mas eu queria falar aqui com vocês como foi descobrir. Eu sempre pesquisei muito na internet, né, sintomas da gestação, sintomas iniciais. Eu via muitas mamães relatando que também tentaram por muito tempo, assim como eu, que tinham dificuldade, a ansiedade atrapalhava muito. E eu sempre pesquisei vídeos de como eram os primeiros sintomas da gravidez. E eu sempre falei que quando eu não conseguisse engravidar, eu também ia fazer vídeos referentes a isso, para poder também ajudar outras mamães, outras tentantes. Eu sei que a fase de tentante é bem difícil, a ansiedade atrapalha muito, né? E a gente fica naquela agonia, quando vai ser eu, quando vai ser eu. E aí eu decidi fazer na época, aí quando eu descobri a gravidez, eu fiquei meio assim, eu falei, não vou fazer. Mas por fim, eu decidi que valia a pena fazer sim, porque quando eu precisei, eu buscava esses vídeos e me ajudaram muito, então eu tenho certeza que de alguma forma os meus também vão ajudar. Eu sou casada há 4 anos e nós nos conhecemos há 20 anos. Na verdade, 21. Esse ano completou 21 anos. E desde quando a gente casou, como nós já tínhamos o sonho de sermos pais, como nós já tínhamos mais de 30 anos, então a gente não ficou esperando, né? A gente foi tentando logo de início. E esses primeiros anos de casamento, pra mim, acho que pros dois, né? Mas mais pra mim, a ansiedade tomava conta, porque nunca engravidava, todo mês vinha aquela expectativa, né? Meu Deus, quando vai ser eu? Chegava perto da data da menstruação, sentia uma dorzinha de cabeça, qualquer coisa, ia pesquisar pra ver se era sintoma de gestação. E eu tive muita ansiedade, bastante. Mas tentava não demonstrar. Eu sei que muitas mulheres passam por isso, né, que talvez não seja relevante para algumas, né, eu falar isso, mas eu sei que muitas também tentam e muitas também buscam porque não aconteceu ainda com elas e vão atrás de exames para ver se tá tudo bem, marido também vai atrás, então sei que para algumas isso vai estar de acordo com a história delas. E em 2023, até 2022 eu tive muita ansiedade por conta disso. Em 2023 eu comecei a estudar mais sobre espiritualidade, né? E eu consegui eliminar a ansiedade desse aspecto de gestação da minha vida. Então, em 2023 eu fiquei muito tranquila. Eu queria ainda muito, né? Mas eu não tive mais ansiedade. Eu não tive mais aquela agonia de todo mês sentir qualquer coisa e pesquisar para ver se era sintoma de gestação, de chegar o dia da menstruação, se ela atrasasse um dia, você já que correr para fazer teste, porque os testes eram recorrentes, né, na minha vida, e eu sei que muitas mulheres passam por isso. E aí em 2023, nossa, eu tava muito tranquila, eu até estranhei, mas acho que já era Deus preparando, né? E eu fiquei tranquila, eu desapeguei. A única coisa que eu coloquei na minha cabeça é, se em 2023 eu não engravidar naturalmente, em 2024 eu vou procurar algum profissional mais especializado nessa área de reprodução, pra ver se eu tenho algum problema a mais, ou se de repente eu preciso fazer uma inseminação artificial, porque quando a gente tem um sonho de ser mãe, acho que essa hipótese não deve ser descartada. Claro que eu acho que todo mundo quer engravidar de forma natural, mas a gente também não pode eliminar. Então, o foco era 2023, se eu não engravidar, 2024 eu vou pedir outros tipos de exame, outros tipos de acompanhamento. E aí eu relaxei, né? A ansiedade, como eu disse, eu consegui eliminar a ansiedade. E o ano de 2023 foi rolando, muita coisa na nossa vida. O pessoal foi mudando, nós tivemos novos projetos, então isso foi meio que também ajudando, né, pra mim não ficar focada em engravidar.
Quando foi no início de setembro de 2023, eu tive a visita da minha tia, uma prima, que tinha ganhado o bebê fazia poucos meses, a Elo. E a Heloísa, ficava mais em casa com a mãe, nesse relato é até interessante. Como ela ficava em casa mais com a mãe, e muitas crianças acontece isso, ela não era de alguém tentar pegar ela e ela sair do colo da mãe pra ir pro colo dessa outra pessoa. E logo quando ela chegou e deu de cara comigo, ela de imediato, ela tava no colo da mãe dela, ela de imediato se esticou toda pra vir assim pro meu colo. E a minha prima estranhou. Ela falou, nossa, tem alguma coisa diferente. A Heloísa querer sair do meu colo para ir pro colo de alguém por vontade própria, isso não é normal. E aí ela veio pro meu colo, ficou toda alegre. E aí a minha tia pegou e falou assim, nossa, a Heloísa fazendo isso, acho que vai vir um bebê. Claro, absorvi a informação, mas como eu tava tranquila, eu não falei assim, nossa, vai ser, não sei o quê. Só falei assim, amém, que venha. Aí, quando elas foram embora, a Heloísa tava no colo da minha tia, que é a avó dela, né? E a Heloísa fez a mesma coisa pra sair do colo da minha tia pra vir no meu. E a minha tia, vai vir um bebê? A Heloísa veio aqui hoje só pra te avisar que vai vir um bebê. E foram embora. Aí eu, não mantendo a ansiedade, gente, se eu chorar aqui, eu sou emotiva. Se eu chorar, vocês não levem em consideração, né? Mas eu sou bem emotiva. E aí foram embora. Aí eu só comentei com meu marido, né? Isso que aconteceu e que minha tia falou que ia vir um bebê. Aí tá. Quando era pra ser dia 10 de outubro, era a data pra vir minha menstruação. E aí eu estava tranquila. Isso que aconteceu com a bebê, eu deixei pra lá. Não esqueci, mas não, sabe, não tava dando bom. E aí, quando foi no dia 10 de outubro de 2023, que seria a data para vir minha menstruação, eu estava muito tranquila, não estava ansiosa, não criei expectativa pela essa história que aconteceu com a bebê, mas no dia 10 eu acordei pela manhã e eu lembrei de um sonho que eu tive. Eu sigo tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, eu sigo uma médica e nutróloga, que ela é bem conhecida. E na época que eu descobri a gestação, ela estava grávida. Hoje ela já ganhou o bebê, né? Pequenininho ainda. Mas na época ela estava grávida. E eu acompanhava muito o canal dela, porque ela dá muitas dicas de saúde, enfim. E esse sonho que eu tive no dia 10 foi justamente com ela. E aí eu já estranhei daí. Porque, assim, é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. É uma pessoa que eu acompanho, mas por que eu sonhei com ela? E aí eu lembrei do sonho. Achei estranho, mas tava tranquila. Aí levantei, fui ao banheiro e eu lembrei que eu tinha um teste. E aí eu fiquei meio assim, por que eu sonhei com essa doutora gestante? E aí eu falei assim, eu tenho... Mas gente, eu tava muito tranquila, muito tranquila. Aí eu peguei e falei assim, tô com um teste aí, eu vou fazer, né? Vai que... Mas tranquila, não fiquei ansiosa, não fiquei nervosa, não criei expectativa, eu tava muito tranquila. Aí peguei o teste, aí reservei a urina, aí coloquei pra fazer. Meu marido ainda não tinha saído de casa pra trabalhar, só que eu fui no banheiro e fiquei quietinha. Aí coloquei o teste pra fazer e o teste deu positivo. Graças a Deus, deu positivo. Só que eu tava tão tranquila. Hoje eu dou risada, mas eu tava tão tranquila que eu falei assim. E a gente que é tentante, a gente sabe quando um teste é positivo. A gente sabe que 2 pauzinhos são positivos. Mas eu tava tão tranquila e eu achei tão surreal, vamos dizer assim, ter dado positivo. Que sabe quando você acha que você tá vendo errado? Pois é. Eu achei que os 2 pauzinhos de positivo
não era positivo. Não era negativo, mas também não podia ser positivo aquilo. Fiquei fora de mim até. Aí eu falei assim, eu vou ter que comprar outro teste. Aí eu esperei, não falei pro meu marido. Como eu tava meio perdida, como aquilo era meio surreal, porque eu esperei tantos anos pra aquilo acontecer, eu fiquei meio aérea, assim, sabe? Eu não fiquei nervosa, não fiquei emocionada, eu fiquei fora de mim só. Aí eu respirei fundo e eu falei assim, não vou falar pro Wallace, né? Meu marido se chama Wallace. Não vou falar pro Wallace, vou deixar ele trabalhar. Quando ele sair, aí eu vou, compro outro teste e faço. Aí fiquei tranquila, continuei tranquila. Aí ele pegou, saiu pra ir trabalhar e aí eu fui na farmácia, comprei um teste aqueles mais baratinhos, né, o de fitinha, e falei, vou comprar. Como eu já tinha visto que tinha dado positivo, mas eu não acreditava, eu falei, eu vou comprar um digital. Se o outro de tirinha der positivo novamente, eu faço o digital. Porque o digital ainda te diz mais ou menos quantas semanas você tá, né? Eu fui, fiz isso. Aí fui na farmácia, comprei os 2 testes. Aí voltei pra casa. Eu não tinha jogado a primeira urina da manhã era mais forte. Como eu tinha feito o primeiro teste em casa, eu deixei o potinho guardado com a urina. Falei, eu vou usar a mesma urina pra fazer o de fitinha, o novo que eu vou comprar. Aí fiz o de fitinha novo que eu comprei na farmácia, coloquei na primeira urina da manhã de novo. Fiquei esperando. Aí deu positivo. Tinha um teste aqui em casa. Aí quando eu fui fazer a primeira urina do dia, assim que eu levantei, me veio na cabeça de fazer o teste. E aí eu fiz o teste. E o teste deu 2 pauzinhos. Eu passei na farmácia e comprei mais 2 testes. O meu eu acabei de fazer. Eu vou mostrar. Esse aqui é o da primeira urina. Esse é o da primeira urina. Esse foi o que eu fiz, acabei de fazer. Tá até mais forte que o da primeira urina. Aqui dá pra ver melhor. Eu fiquei muito feliz, mas ainda comecei a ficar mais emotiva, né? Mais nervosa, aquela ansiedade começou a vir. Aí eu falei, vou fazer o digital com uma urina nova. Aí fiz xixi novamente e o digital eu coloquei na urina nova. Eu falei, vou tirar a dúvida, porque se os 2 deu positivo, vou usar outra urina pra ver se vai continuar dando positivo. Aquela, acreditei e desacreditando. E aí fiz outra urina, coloquei o digital, aí deu, depois do tempinho de ação dele, deu positivo de novo. E aí deu que eu tava de 2 a 3 semanas. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês desse teste. E que eu queria falar pra vocês. Deus, ele realmente manda sinais, né? Porque eu tava tranquila, aí um belo dia em setembro veio a Heloísa, né? Que é a bebê, se comportou dessa forma comigo. Aí minha tia já de imediato, vai vir um bebê, a Heloísa veio aqui só pra te avisar que vai vir um bebê. E aí, depois no dia que realmente era pra vir minha menstruação, esse sonho com a doutora gestante, que eu achei bem estranho, né? Mas, vamos dizer, era Deus me revelando em sonho que eu estava gestante. Foi isso que eu acreditei, foi isso que eu tomei pra mim. Então ele sempre vai mostrando pra gente, que às vezes a gente não consegue enxergar. Principalmente quando a gente tá muito ansiosa, tá naquela angústia, né? Naquele sofrimento, naquela agonia. Às vezes Deus tá mostrando pra gente de alguma forma, só que a gente fica meio de olhos vendados, a gente não consegue enxergar, né? Os sinais dele. E como eu tava muito tranquila, graças a Deus, eu tava muito tranquila, não tava mais naquela expectativa.
E ele me mostrou e como eu tava tranquila eu consegui enxergar. E aí, desde quando eu me casei, que eu já queria me engravidar, eu sempre quis fazer o aviso, né, sobre a gestação pro meu marido de alguma forma bonitinha. E eu tinha 2 sapatinhos de lã, pequenininhos, eu vou deixar a foto pra vocês verem. Eu tinha 2 sapatinhos de lã vermelho, e aí eu não quis sair pra comprar nada, porque eu já tinha um sapatinho. Eu falei, também não vou gastar, né, pra avisar. Vou usar o que eu tenho e fazer de uma forma simples, mas que seja memorável. E aí eu fiz, depois eu mostro pra vocês um trechinho. Eu montei a caixinha, uma caixinha bem bonitinha. O sapatinho, os testes de gestação e entreguei pra ele. E aí o que eu queria deixar pra finalizar esse vídeo com vocês é que assim, não vou falar pra ninguém que tá tentando tentar controlar a ansiedade, porque é praticamente impossível controlar a ansiedade quando você deseja muito ter algo. O que eu vou dizer pra você é entrega nas mãos de Deus. Eu vou chorar. Entrega nas mãos de Deus. Confia nele. Ele vai fazer na horinha certa. Eu sei que quando a gente escuta assim, na hora certa, Deus manda. Se a gente já tá tentando há um tempo, se a gente já tá nessa ansiedade toda, a gente... É horrível ouvir isso, né? Confia em Deus, espera na hora certa dele. Por mais que a gente acredite e tenha fé em Deus, escutar isso às vezes, não vou dizer que irrita, mas deixa a gente meio intrigada, porque a gente fala na hora dele, mas quando é a hora dele nunca chega. Mas chega. E quando vai chegar, ele te prepara. Assim como ele me preparou, que eu fiquei muito tranquila, que eu eliminei toda aquela ansiedade. Foi justamente buscando e me focando mais nesse lado espiritual, de buscar ele, de buscar a palavra dele. E, enfim, independente de religião, confiar nele, né? Vai chegar. Eu sei que dói, que a espera é dolorosa, que às vezes machuca, que a gente sofre, que algumas pessoas veem as outras conseguindo, algumas mulheres veem outras mulheres gestando, né, descobrindo gestação, e cadê minha hora? É difícil, eu sei que é. Então assim, não vou falar pra ninguém, não fique ansiosa, não sofra, porque é meio que impossível, né? É uma luta psicológica muito grande que a gente tem consigo mesmo. Mas o que eu vou dizer é, busque a Deus, busque se acalmar na palavra de Deus, busque se acalmar na vontade dele, não é a nossa. Busque fazer seus exames, busque fazer exames mais elaborados para ver se tem alguma coisa errada com você. Graças a Deus não era o meu caso, realmente era esperar o tempo dele. Eu fiz todo tipo de exame médico, clínico, que o ginecologista me passou, estava tudo bem. Eu tenho miomas, né, nos próximos vídeos que for falando o desenvolvimento da gestação, eu vou falar pra vocês. Mas assim, não era impedimento, porque meus miomas não estavam dentro do útero, né? Eles estavam fora e não eram os miomas que estavam me atrapalhando. Mas eu fiz todo tipo de exame mais avançado. Os exames que eu não fiz são exames que já se pedem quando você vai fazer uma inseminação artificial, né, a FIV. Eu não fiz esse tipo de exame, que aí eles já pedem para ver produção dos seus óvulos, como que tá, e outros exames mais específicos que eu nem conheço, para falar a verdade. Não cheguei ao ponto de fazer, mas exames clínicos que o ginecologista pode passar, eu fiz. E tava tudo bem. Então, busque isso, busque fazer seus exames, ver se tá tudo bem, faça anualmente, que nós mulheres já temos que fazer, né, os exames preventivos anualmente, mas vá fazendo. Peça também exames de vitamina relacionados à gestação, vitaminas relacionadas ao seu corpo em si, porque alguma alteração na saúde, mesmo que não seja no útero, pode atrapalhar.
Enfim, busque isso. Busque a Deus, Ele vai te dar calma, Ele vai te dar paciência. Faça os seus exames, converse com seu marido se for preciso para ele também fazer os exames urológicos, né? No caso mais específico, o espermograma. Converse com ele, né? Não é só a mulher que tem responsabilidade sobre engravidar, o homem também tem que fazer a parte dele. Se alimente bem, pratique atividade física e Deus em primeiro lugar, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou contar outras coisas, vou falar os relatos da minha gestação, os sintomas, e eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Desculpa se eu falei alguma coisa que de repente não foi tão bem vista, mas é o que aconteceu comigo. E eu desejo a todas as tentantes que o seu dia chegue muito em breve, tá bom? Beijo, obrigada por terem assistido e vamos seguir.